Ebrei capitolo 1, ci siamo? Hebreus capítulo 1. Dio che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Fate attenzione al versetto 3. Preste atenção no versículo 3. Egli è irradiazione della sua gloria e l'impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedete alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto di più eccellente del loro, e il nome che ha ereditato. Amen. Amém. Preghiamo. Oremos. Padre, nel nome di Gesù Cristo noi chiediamo aiuto e grazia, sapienza spirituale per condividere con la Chiesa la tua parola, Signore. E quello che tu hai messo nel mio cuore io riesca con la tua grazia a condividere con i fratelli. E che la parola, Signore, abbia forza e potenza nei nostri confronti. E che mentre la nostra mente si illumina dalla tua parola, il nostro cuore si riscalda di essa, Signore. Così ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Ovunque noi andiamo come persona, Por onde nós andamos como pessoas, e più che altro dove noi tocchiamo, principalmente onde nós tocamos, noi lasciamo sempre la nostra impronta. nós deixamos sempre as nossas pegadas. È vero o no? Interessante che quando c'è un crimine, Interessante que quando há um crime, i poliziotti sempre cercano di vedere l'impronta os policiais sempre procuram por traços per identificare chi è che ha passato da quella parte lì. para identificar quem que passou por ali. Amen. Quando tu vai fare il tuo passaporto è così, Quando você faz o seu passaporte é assim. devi prendere l'impronta. Deve você deixar as suas digitais ali. È quello che ti identifica come persona singolare nel mondo. É aquilo que nos identifica como uma pessoa única no mundo. Amen. Quindi allora la nostra impronta Então, as nossas digitais è quello che nos identifica personalmente come essere individuale. é aquilo que nos identifica como seres individuais. Amen. Amém, irmãos? Quindi tutti noi abbiamo le nostre impronte. Então, todos nós temos as nossas digitais. Il brano, che il testo che abbiamo letto, E o texto que nós lemos dice che Gesù diz que Jesus è la impronta, era, è la impronta é a digital dell'essere di Dio. do ser de Deus. Amen. È come se Dio É como se Deus avesse lasciato tivesse deixado la sua impronta as suas digitais in qualche parte. em qualquer lugar. In questo caso lui ha lasciato la impronta in Cristo. Nesse caso, ele deixou suas digitais em Cristo. Amen. Ma il testo dice che lui ha lasciato la impronta del suo essere. Mas o texto nos diz que ele deixou as digitais do seu ser. E o che sono il nostro essere? E o que é o nosso ser? Avete già pensato? Vocês já pensaram nisso? Il mio essere. O meu ser. Il mio essere è quella parte della mia vita O meu ser é aquela parte da minha vida che è più interna, que é a mais interna, più profonda, mais profunda, che solo io e Dio conosce. que somente eu e Deus conhecem. Amen, fratelli. Questo è il nostro essere. Este é o nosso ser. Anche Dio ha il suo essere. Deus também tem o seu ser. E l'essere di Dio E o ser de Deus è quello che Dio è nella sua perfezione. é aquilo que Deus é na sua perfeição. È ciò che Egli conosce di se stesso. É aquilo que ele conhece dele mesmo. Amen. E ci sono persone che dicono così: E existem pessoas que dizem assim: Pastore, io voglio conoscere Dio, Pastor, eu desejo conhecer a Deus, ma non lo vedo. mas eu não posso vê-lo. E la nostra risposta semplice E a nossa simples resposta è sempre così: sempre- ma lo puoi sentire. é sempre assim: mas você pode escutá-lo. Non è sbagliato rispondere così, Não é um erro de responder assim. ma ha un posto Mas há um lugar
dove Dio ha lasciato la impronta del suo essere. onde Deus deixou as digitais do seu ser. Amen. Che se tu vuoi conoscere Dio, E se você quiser conhecer a Deus, tu puoi andare a questo posto você pode ir neste lugar e conoscere per mezzo delle sue impronte. e conhecê-lo por meio das suas digitais. E questo posto è una persona. E este lugar é uma pessoa, In verità è il proprio Signore Gesù. em verdade é o próprio Senhor Jesus. In Gesù è nascosto Em Jesus está escondido le impronte di Dio. as digitais de Deus. Amen. Amém? Forse sia per questo Talvez seja por isso che Dio condanna la idolatria, que Deus condena a idolatria. perché un idolo Porque um ídolo non può condividere l'impronta di Dio. não pode compartilhar as digitais de Deus. Siete connessi o no? Quindi se tu vuoi conoscere Então, se você quer conhecer l'essere di Dio, o ser de Deus, la profondità di a Dio, profundidade de Deus, com'è che Dio pensa, como é que Deus pensa, come Dio ragiona, como Deus raciocina, come che Dio interagisce con il nostro mondo, como Deus interage com o nosso mundo, cosa Dio pensa di te, o que Deus pensa sobre você, perché che Dio ti ha creato, por que Deus te criou, come che Dio guarda i tuoi peccati. como que Deus olha os seus pecados. Basta guardare le impronte di Dio in Gesù Cristo. Basta olhar as digitais de Jesus Cristo. Amen, fratelli. Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? In questo senso io ho cercato di capire Nesse sentido, eu procurei entender e prelevare di questa meditazione e levar dessa meditação alcuni principi che possiamo imparare alguns princípios que podemos entender e aprender per conoscere Dio para conhecer Deus nascosto in Cristo. escondido em Cristo. Quindi in Cristo Então, em Cristo è nascosto le impronte di Dio, estão escondidas as digitais de Deus, ma non sono impronte fisiche, mas não são digitais físicas, sono le impronte del suo essere. são as digitais do seu ser. E quando io guardo Cristo, E quando eu olho para Cristo, che è la chiave ermeneutica di tutta la comprensione, que é a chave hermenêutica de toda a compreensão, io devo capire cosa Dio mi voleva insegnare eu devo entender o que Deus queria me ensinar, di se stesso dele mesmo, per mezzo di quello falegnami. por meio daquele carpinteiro. Amen. Quando io leggo la storia di Gesù, Quando eu leio a história de Jesus, la idea di Dio a ideia de Deus è che io conosca é que eu conheça quello che Dio è, aquilo que Deus é, come Lui pensa, como Ele pensa, il suo essere, o seu ser, rivelato per mezzo di quello semplice falegname. revelado naquele simples carpinteiro. Perciò che io ti dico, la vera comprensione del Por Vangelo isso que eu lhes digo que a verdadeira compreensão do Evangelho è quando io riesco a oltrepassare é quando eu consigo ultrapassar una visione soltanto di un semplice falegname a visão de apenas um simples carpinteiro per un Dio che si nasconde in un essere umano. para um Deus que se esconde num ser humano. Amen. Perciò che quando Gesù chiese ai suoi discepoli, Por isso que quando Jesus pediu aos seus discípulos, chi dicono gli uomini che sono io? que dizem os homens de quem eu sou? Ah, tu sei Giovanni Battista, Ah, você é João Batista, Elia, Elias, uno dei profeti. um dos profetas. E Gesù rivolge la parola a loro e dice, E Jesus volta a palavra para eles e diz: e voi? E vocês? Che ne dici? Que dizem? Chi sono io? Quem sou eu? È stato quello silenzio funerale E houve aquele silêncio sepulcral fino al momento, bravissima traduzione, fino a quel momento até aquele momento che Pietro si alza, que Pedro se levanta, mosso dallo Spirito, movido pelo Espírito, guarda Gesù olha para Jesus e dice, e diz: tu sei il Cristo, O Senhor é o Cristo, il figlio del Dio vivente. Filho do Deus vivente. E la Bibbia dice che Gesù guarda Pietro E a Bíblia nos diz que Jesus olha para Pedro e dice così, beato Simone, e diz assim: É bem-aventurado Simão, perché quello che tu hai detto porque aquilo que você disse non ti viene dalla carne, não veio da sua carne, non viene dalla tua não conoscenza, veio do seu conhecimento, ma lo Spirito del mio Padre ti ha parlato nella bocca. mas o Espírito do meu Pai falou pela sua boca. Questa è la vera rivelazione del Essa é Vangelo. a verdadeira revelação do Evangelho. Cosa che impariamo allora di Gesù? Então, o que aprendemos agora com Jesus? Cosa possiamo capire di Dio nella persona di Gesù? O que podemos entender de Deus na pessoa de Jesus? Io voglio lasciarvi qualche lezione, amen. E eu quero vos deixar algumas lições. Primo, Primeiro,
che il Dio della Bibbia que o Deus da Bíblia non è un patrimonio não é um patrimônio specifico di una religione. específico de uma religião. Amen. Quando io guardo Gesù Quando eu olho para Jesus, rivelando Dio, revelando Deus, lui mi fa capire ele me faz entender che Dio que Deus non è un Dio não é um Deus incarcerato encarcerado, in una fechado, recinzione di una religione. em apenas uma religião. Amen. Che Dio non è legato a una religione. Que Deus não está ligado a uma religião. Perché quando Gesù è nato, Porque quando Jesus nasceu, lui non si divenne fariseo, ele não se tornou fariseu, neanche sadduceo, nem também saduceu, neanche un scriba. nenhum escriba. Lui non apparteneva a nessuna Ele religione, não pertencia a nenhuma religião. persino neanche lui ha fondato nessuna religione. Até porque ele não fundou nenhuma religião. Quando io guardo Gesù, Quando eu olho para Jesus, cosa Dio mi sta o que dicendo? Deus está me dizendo? Io sono un Dio Eu sou um Deus che non appartengo, que não pertenço, che non sono un patrimonio que não sou patrimônio di una de religione. uma religião. Sono aperto Estou aberto a qualsiasi a persona qualquer pessoa che mi cerca con il cuore sincero. que me procura com o coração sincero. Alleluia. Perciò che le persone dicono così, Por pastore, isso que as pessoas dizem assim, pastor, Gesù era evangelico. Jesus era evangélico? Io penso che Gesù, se Gesù fosse oggi con noi, Eu imagino que se Jesus estivesse aqui conosco, lui non direbbe io sono evangelico, ele não diria, eu sou evangélico, io sono cattolico, eu sou católico, oppure io sono buddista. ou também budista. Lui direbbe, Ele diria, io sono la incarnazione del Dio vivente. eu sou a encarnação do Deus E vivo. qualsiasi persona che cerca la mia faccia, Qualquer pessoa que procurar a minha face, la puoi trovare. pode encontrá-la. Tu puoi capire questa cosa? Você pode entender isso, irmãos? Quando noi guardiamo Gesù, Quando nós olhamos para Jesus, vediamo un Dio che non è contenuto in una religione. vemos um Deus que não está contido apenas em uma religião. Io ti dico una cosa qua che magari ti spaventi. Eu digo agora uma coisa que talvez te assuste. Io non credo che Gesù sta salvando persone solo in chiesa. Eu não acredito que Jesus está salvando pessoas apenas nas igrejas. Ci sono tante persone che stanno trovando il Vangelo per mezzo di altre persone. Tantas pessoas que estão encontrando o evangelho por meio de outras pessoas. Amém. Amém. E io ti dico una cosa stupenda Eu stasera. te digo uma coisa maravilhosa. Quando saremo in cielo, Quando estivermos no céu, troveremo persone là encontraremos pessoas lá che sicuramente noi non immaginavamo che fossero là. que nós certamente não imaginávamos que elas estivessem lá. E sicuramente non troveremo E seguramente não encontraremos tante persone che eravamo sicuri che erano là. tantas pessoas que nós tínhamos certeza que estariam lá. Perché Dio in Gesù Porque Deus em Jesus mi insegna me ensina che Dio della Bibbia que o Deus da Bíblia non è un patrimonio di una não é religione, o patrimônio de uma única è religião. il Dio di tutta la terra. É Deus de toda a terra. Puoi alzare la tua mano e dire gloria a Pode Dio? levantar a mão e dar glória a Deus, irmãos. Alleluia. Una seconda cosa che io imparo in questo brano, Uma segunda coisa que eu aprendo com esse texto, guardando la impronta di Dio in Cristo. olhando as digitais de Deus em Cristo. Alleluia. Mi seguite sì o no? Segue, irmãos. È che il Dio della Bibbia É que o Deus da Bíblia è sempre dalla parte, é sempre colocado à parte, è sempre dalla é parte sempre da parte di quelle persone daquelas pessoas più bisognose. necessitadas. Dio è sempre da parte di quelli più deboli. Deus é sempre da parte daqueles mais frágeis. Questo è il Dio della Bibbia. Esse é o Deus da Bíblia. Quando tu guarda Gesù Quando você olha para Jesus e tu vedi come Gesù transitava nel mondo, e você vê como Jesus caminhava no mundo, la maniera come lui si rapportava alle a persone, maneira como ele se relacionava com as pessoas, piuttosto con quelle più bisognosi, principalmente com aqueles mais necessitados, tu puoi capire che Dio você pode entender que Deus è un Dio interessato é um Deus interessado quelle persone più deboli. naquelas pessoas mais fracas. Perché che Dio è interessato nelle persone più Por deboli? que Deus é interessado nas pessoas mais fracas? Perché le persone più deboli non hanno nessuno per loro. Porque as pessoas mais fracas não tem ninguém por eles. Allora è Dio che si mette al loro fianco. Então é Deus que se coloca ao lado deles. Dio è sempre al fianco di quelle più deboli. Deus está sempre ao lado daqueles mais fracos. Perciò che la Bibbia dice così: Por isso que a Bíblia diz assim: beati bem-aventurado i poveri in spirito, os pobres de espírito, i miserabili. os miseráveis. No, perché sono beati perché? Não são bem-aventurados porque Sono beati perché Dio è al loro fianco. são bem-aventurados porque Deus está ao lado deles. Come che posso? Le persone dicono, pastore, voglio vedere Dio. As pessoas me dizem: pastor, eu queria ver Deus. Va dove c'è la povertà, Então vá onde há pobreza, perché Dio è là a fianco di quella porque gente. Deus está ali ao lado daqueles. Pastore, io voglio conoscere Dio. Pastor, eu quero conhecer a Deus. Vai nei corridoi degli ospedali.
Então vá aos corredores dos hospitais. Vai negli ospedali oncologici. Aos hospitais oncológicos. Vedrai lì le persone che piangono. Verão as pessoas ali que E lì tu troverai il cuore di Dio consolando quelle E persone. aí você verá o coração de Deus consolando as pessoas. Vuole trovare Dio. Como encontrar Deus? Dio è sempre da parte di quelli più deboli. Deus está sempre ao lado daqueles mais frágeis, mais Amen, fracos. fratello. Quelli che subiscono bullying, Aqueles que sofrem bullying, quelli che sono discriminati aqueles que são discriminados per il colore della pelle, pela cor da pele, per la razza. pela raça. Sacco, dove è che è Dio? Dio è al fianco di questa Deus gente. está ao lado dessas pessoas. Perché questa gente non ha nessuno per loro. Porque essas pessoas não há ninguém Quando ao io lado deles. guardo Quando eu Gesù, olho para Jesus, io vedo un Dio eu vejo Deus che si preoccupa que se preocupa con quelli più deboli. com aqueles mais Questa è la frágeis. impronta di Dio Essas são as digitais de Deus. nella persona di Gesù Cristo. As pessoas de Jesus Cristo. Alleluia. Posso lasciarvi un terzo insegnamento Pode deixar um terceiro ensinamento, irmãos. della impronta di Dio in Cristo. Das digitais de Deus em Cristo. Per quando io guardo quello semplice falegname, E quando eu olho aquele simples carpinteiro, io riesco a vedere qualcosa oltre. eu consigo ver alguma coisa além. Quando io guardo a Gesù, Quando eu olho para Jesus, io vedo che il Dio della Bibbia eu vejo que o Deus da Bíblia è un Dio che si lascia conoscere é um Deus que se deixa conhecer per coloro che lo cercano. por aqueles que o procuram. Amen. Amém, irmãos? È un Dio accessibile. É um Deus acessível. Mi piace vedere Gesù Eu gosto de ver Jesus, perché Lui nella sua vita porque Ele, na sua vida, mi insegna me ensina che Dio è accessibile. que Deus é um Deus acessível. Una volta i discepoli gli chiesero: Uma vez os discípulos perguntaram a Ele: Signore, Senhor, insegnaci a pregare, ensina-nos a pregar, a orar, come Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli. como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Gesù ha detto così: E Jesus disse assim: voi pregate al Padre così. vocês orem ao Pai assim: Padre nostro che è nel cielo. Pai nosso que estás no céu. Amen. Amém? Sa cosa sta dicendo Gesù? Sabe o que Jesus estava dizendo? Non è il Padre degli ebrei, Não é o Pai dos Hebreus, Padre é nostro. o Pai nosso. Dio è accessibile. Deus é um Deus acessível. Dio è disponibile. Deus está sempre disponível. Gesù sta insegnando, Dio è sempre pronto a ascoltare. Jesus está nos ensinando que Jesus é sempre pronto a nos escutar. Quando io guardo la vita di Gesù, Quando eu olho para a vida de Jesus, io vedo un tipo come Zaccheo eu vejo uma pessoa como Zaqueu, che sale su un albero per vedere que sobe numa árvore para vê-lo, e Gesù non lo guarda da lontano, e Jesus não o vê de distante, ma Gesù si avvicina di quell'albero, mas Jesus se aproxima daquela árvore, lo chiama per nome o chama pelo nome e dice: Zaccheo, e diz: Zaqueu, scendi subito, desça rápido, perché oggi devo restare a casa tua. porque hoje eu devo permanecer na sua casa. Dio vai a casa di Zaccheo. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Sta dicendo a me e a te, Está dizendo para mim e para você: in Gesù, em Jesus, Gesù mi ha lasciato la impronta di Dio, Jesus me deixou as digitais de Deus, mi insegnando che Dio me ensinando que Deus è un Dio che frequenta casa é tua, um Deus que frequenta a sua casa, è un Dio che frequenta la tua é famiglia, um Deus que frequenta a sua è un família, Dio che ascolta la tua é preghiera, um Deus que escuta a sua oração, è un Dio che ascolta e vede le tue lacrime. é Deus que escuta e vê suas lágrimas. Quando io guardo Gesù, Quando eu olho para Jesus, io vedo un Dio accessibile. eu vejo um Deus acessível. Puoi dire gloria a Dio per questo? Pode dizer glória a Deus, irmãos? Ti do un altro esempio di un Dio accessibile. Daria um outro exemplo de um Deus acessível. Quella donna che ha subito di quella sofferenza, Aquela mulher que sofria de um sofrimento, di 12 anni una perdita di sangue. que havia há 12 anos já uma perda de sangue. E conoscete bene la storia. Vocês conhecem bem a história. Lei parla con se stessa: E ela fala com ela mesma: se io soltanto toccare lui, se eu apenas tocar nele, sarò guarita. serei curada. La Bibbia dice che la folla stringeva Gesù, A Bíblia nos diz que a multidão apertava Jesus. ma la Bibbia dice che lei è andata, Mas a Bíblia nos diz que ela foi. toccò al lembo dei suoi vestiti. Tocou a orla dos seus vestidos. E la Bibbia dice: in quel momento E a Bíblia nos diz que naquele la instante emorragia si è fermata. a doença terminou. E Gesù disse così: E Jesus disse assim: chi mi ha toccato? quem me tocou? Lei becca ma là. Chi mi ha toccato? Quem me tocou? Pietro risponde logicamente: Pedro respondeu logicamente: Signore, la folla ti stringe. Senhor, a multidão te aperta. Che domanda è questa? Chi mi ha toccato? Tutti? Pergunta é essa: quem me tocou? Todos se tocaram. E Gesù disse no, Jesus disse: não, perché
Ho provato che da me è uscita qualche potenza. Porque eu senti que de mim saiu algum poder. E quella donna si avvicina da Gesù, E aquela mulher se aproxima de Jesus, tutta tremante, tremendo, e dice: Signore, sono io. e diz: Senhor, fui eu. Magari aspettando qualche rimprovero. Talvez esperando uma repreensão de Jesus. E Gesù ha detto così: E Jesus disse assim: figlia mia, minha filha, i tuoi peccati furono os perdonati. teus pecados foram perdoados. Vai in pace e sia libera della tua Vá em paz e malattia. seja livre da sua doença. Quando io guardo Gesù, Então, quando eu olho Jesus, la impronta di Dio in Gesù as digitais de Deus em Jesus, è che Dio è un Dio accessibile a me e a te. Deus é um Deus acessível para mim e para você. Gloria a Dio. Glória a Deus, irmãos. Dio è accessibile. Deus é acessível. Pregare Lui ti ascolta. Você pode orar e Ele vai te escutar. Tu puoi usare la tua fede e la guarigione viene. Você pode usar a tua fé, a cura virá. Ma tu dici: pastore, sembra una cosa normale. Io ti dico: no, non è una cosa normale. Isso parece uma coisa normal, mas eu te digo, não é normal. Perché tutte le altre religioni Porque todas as outras religiões insegna che tu devi cercare di gradire a Dio. ensinam que você deve procurar agradar Deus. I dei degli Olimpo greci, Os deuses do Olimpo, os gregos, amen, dicevano che tu doveva cercare di calmare l'ira di Dio. diziam que você tinha que tentar acalmar a ira de Deus. Ma quando io guardo Gesù, Mas quando eu olho para Jesus, che è la impronta del suo essere, que é as digitais do seu ser, io imparo che Dio è accessibile alle persone. eu vejo que Deus é um Deus acessível às pessoas. Amen. Amém, irmãos? Questo deve essere un motivo perché tu venga a pregare ogni giorno. E esse deve ser o motivo para que você venha orar todos os dias. Questa è una spinta per andare alla tua camera segreta e parlare con il tuo Dio. Esse é um incentivo para que você vá ao seu quarto e ore para Deus. Amen. Ti lascio una quarta lezione stasera. Deixo uma quarta lição essa noite, irmãos. Quando io guardo Gesù, Quando eu olho para Jesus, che è la impronta dell'essere di Dio, que são as digitais de Deus, cosa che io imparo? o que eu aprendo? Che il Dio della Bibbia Que o Deus da Bíblia non è un Dio disposto não é um Deus escondido a darci tutte le risposte a dar todas as respostas alle domande della vita. às perguntas das nossas vidas. Amen. A volte noi pensiamo che Dio deve essere quella persona lì, Às vezes nós pensamos que Deus deve ser essa pessoa assim, che Lui deve darci sempre tutte le que risposte. Ele deve te dar sempre todas as respostas. Ma quando io guardo Gesù, Mas quando eu olho para Jesus, io vedo che Dio eu vejo que Deus non è interessato a darti risposte. não está interessado em te dar respostas. Non sta, tu non devi andare da Dio e dire: ma Signore, perché questa cosa qua? Você não deve olhar para Deus e perguntar, mas Senhor, por que esta coisa aqui? Tu devi chiedere: con quale scopo subisco questa cosa qua? Você deve perguntar, mas com qual propósito aconteceu isso aqui? Se tu guardi le parabole, Se você olhar as parábolas, tu vedrai questa cosa qua. você verá isso. Tu guardi la parabola del seminatore. Você olha a parábola do semeador. Gesù dice: un seminatore è uscito a seminare. Jesus disse que um semeador saiu a semear Ha seminato il seme dappertutto. e semeou por tudo, por todos os lugares. Una è caduta fra le spine, Uma semente caiu entre os espinhos, l'altra su una terra dura, uma outra sobre uma terra dura, un'altra su una terra fertile. uma outra sobre uma terra fértil. E la Bibbia dice che Gesù sì. E questa è la storia. E Jesus disse: pronto, essa é a história. E nessuno ha capito nulla. E ninguém entendeu nada. I discepoli si avvicinano E os discípulos se aproximam e dele chiedono al e Signore: perguntam a ele: Signore, ma cosa intendevi con quella storia là? mas o que o senhor quis dizer com essa história? Allora, quelli che hanno interesse, Então, aqueles que têm interesse, allora Gesù si mette a spiegare la agora parabola. Jesus começa a explicar. Avete capito? Deu para entendermos? Ci sono delle domande nella tua vita Então, há perguntas na sua vida che non avranno risposta. que não terão respostas. Dio non ti darà una risposta. Deus não te dará uma resposta. L'interesse di Dio, O interesse de Deus, e questo io vedo in Gesù, isso eu vejo em Jesus, è che tu impari una lezione per la tua vita con quella storia. é que você aprende uma lição na sua vida com aquela Amen. história. È che tu cresca con quella É que storia. você cresça com aquela È história. che tu ti sviluppi con quella Que situazione. você se desenvolva com aquela situação. Vi do un Vou esempio. te dar outro exemplo. Succede spesso Acontece frequentemente che tu trovi una persona que você encontra uma pessoa che ha subito una malattia, tipo un cancro direi, que sofreu uma doença, como um câncer, e si è guarita. e foi curada. Quando tu parli con questa Quando persona, você fala com essa pessoa, a volte tu ti rendi conto às vezes você percebe, della sua testimonianza pelo seu testemunho, che lei ha avuto un cambiamento dentro di se stessa, que ela teve uma mudança dentro dela mesma. che quella malattia Que aquela doença che ha colpito il suo fisico
que feriu o seu físico, ha guarito la sua anima. curou a sua alma. È vero o no? Verdade ou não? È vero o no? Verdade ou não? Perciò che Dio allora dice, ma perché Signore quel cancro? Por isso que as pessoas perguntam, Deus, por que esse câncer? La domanda è, a cosa serve questa esperienza, Mas a Signore? pergunta é, para que está te servindo essa experiência? Potete capire, fratelli? Para entendermos. Io imparo con Gesù questa cosa. E eu aprendo com Jesus isto. Non è sempre che tu avrai le risposte che vuoi. Você nem sempre terá as respostas que você deseja. E ti dico una cosa, noi andremo alla tomba E eu diria uma coisa, nós iremos para os túmulos con un sacco di domande in aperto. tantas perguntas em aberto. Ma io ti dico una cosa, Mas eu te digo uma coisa, quando saremo davanti al Signore, estaremos diante do Senhor, allora tutta la risposta farà senso. então todas as respostas chegarão. Alleluia. Amém, irmãos? Ti lascio un quinto esempio. E agora deixarei um quinto exemplo, irmãos. Non sono 10, state tranquilli. Não serão 10. Quando io guardo Gesù, Quando eu olho para Jesus, che è la impronta dell'essere di Dio, que são as digitais de Deus, cos'è che io imparo? o que eu aprendo? Che il Dio della Bibbia Que o Deus da Bíblia è capace é capaz di capire de entender in modo misericordioso, a forma misericordiosa, in modo de misericordioso forma misericordiosa e graziosa e graciosa le nostre debolezze. das nossas fraquezas. Non abbiamo mai trovato un Dio così. Nós jamais encontraremos um Deus assim. Quando io guardo Gesù, Quando eu olho para Jesus, io vedo eu misericordia. vejo misericórdia. E quando io vedo misericordia in Gesù, Quando eu vejo misericórdia em Jesus, io vedo la misericordia di Dio, eu vejo a misericórdia de perché Deus. Lui è la impronta del suo essere. Porque Ele é a digital de Deus. Vi ricordate quella donna che è stata beccata in un atto di adulterio? Vocês lembram aquela mulher que foi pega num ato de adultério? Chi si ricorda di questa storia? Quem se lembra dessa história? E la portano davanti a Gesù Levaram ela diante de Jesus, sotto una minaccia sob uma ameaça di pena capitale di morte, de pena capital de morte, di essere lapidata. de ser apedrejada. Amém? Amém? E la Bibbia dice che Gesù la guarda E a Bíblia nos diz que Jesus olha para ela e guarda i suoi accusatori e olha para os seus acusadores e dice: e diz: chi non ha peccato quem de vocês não pecou? getta la prima pietra. Jogue a primeira pedra. Questo è il Dio nascosto in Gesù, Este é um Deus escondido em Jesus. un Dio che non ti accusa, Um Deus que não te acusa. un Dio che non ti condanna, Um Deus que não te condena. un Dio che non ti mette la dita nel naso e dice tu hai sbagliato. Um Deus que coloca o dedo no seu nariz e diz: você errou. Dio non è così. Deus não é assim. Questo è un lavoro di Satana. Esse é um trabalho de Satanás. Ma quando io guardo Gesù Mas quando eu olho para Jesus e vedo Gesù davanti a quella donna, e vejo Jesus diante daquela mulher, io imparo com'è che Dio si rapporta con i peccatori, eu vejo como Deus se relaciona com os pecadores. come Dio guarda quelli che peccano. Como Deus olha para aqueles que pecam. La Bibbia dice che ognuno di loro si sono ritirati. A Bíblia diz que todos eles se retiraram. Interessante che la Bibbia dice dal più vecchio al più giovane. Interessante que a Bíblia diz do mais novo ao mais velho. No, dal più vecchio al, Do al più mais velho giovane. ao mais novo. Perché i più vecchi hanno più esperienza e più saggezza. Porque os mais velhos tinham experiência e sabedoria. Hanno pensato così, questa storia avanzerà anche per me. Essa história vai vir para mim. E cominciarono a lasciare la pietra e andarsene via. Largaram as pedras e foram embora. Arriva un punto che Gesù continua lì da solo. Até que chegou o momento que Jesus continua ali sozinho. E la Bibbia interessante è che la Bibbia non dice che Gesù guardava che loro andavano. E a Bíblia nos diz também que ele não ficava olhando para aqueles que estavam indo embora. La Bibbia dice che Gesù si mise a scrivere sulla terra qualcosa. A Bíblia nos diz que Jesus começou a escrever com seus dedos sobre a Ci sono qua terra. quelli che pensano cos'è che Gesù ha scritto. Aqueles que ficam pensando o que será que Jesus escreveu. Ma quello lì non mi interessa, per me sai cosa vuol dire? Mas aquilo não me interessa, mas sabe o que eu quero dizer? Che lui era lì tranquillo, Que ele estava tranquilo ali, per le sue cose, pelas suas per i coisas, suoi pensieri. pelos seus pensamentos. Arriva un punto, lui guarda, Até que ele chega um momento e ele la donna è olha, ancora lì. mas onde estão eles? La donna era ancora Ah, e lì. a mulher estava ali ainda. E la Bibbia dice E a Bíblia diz che Gesù la guarda Jesus olha para ela come per dire: como para dizer: cosa ci fai qui ora? o que você está fazendo aqui ainda? Dove sono i suoi accusatori? Onde estão os seus acusadores? Sono andati via, E Signore. eles foram embora, Senhor. Ma sai perché che lei è rimasta lì? Sabe por que ela permaneceu ali? Ascolta il mistero di Dio. Escuta o mistério de Deus. Perché mancava uno ancora per gettare la pietra. Porque ainda faltava um para jogar a pedra. Il proprio Gesù. O próprio Jesus. Avete capito il senso? Conseguiram entendermos? Perché che lei non se n'è andata? Por que ela não foi embora? Ognuno si sono ritirati. Todos foram embora. Ma c'era ancora un uomo lì Mas ainda havia um homem ali.
che la poteva accusare, que podia acusá-la, che poteva dargli una lapidata di que con le podia pietre. jogar uma pedra nela. Perciò che Gesù rispose così: Por isso que Jesus respondeu assim: neanche io ti condanno, nem eu te condeno. vai via Vai embora e non peccare più. e não peque mais. Questo è il Dio di grazia e di Esse é o misericordia. Deus de graça e misericórdia. Sa cosa io imparo? Sabe o que eu aprendo, irmão? Che Gesù ha lasciato la impronta di Dio. Deus deixou as digitais de Jesus, E la Bibbia dice e a Bíblia nos diz: che Dio è un Dio di misericordia. Deus é um Deus de misericórdia. Dio è un Dio di grazia. Deus é um Deus Di de grazia. graça. Dio è un Dio che perdona. Deus é um Deus de perdão. Quante volte tu hai bisogno? Quantas vezes você tem necessidade? Sai perché che Gesù ha detto a Pietro? Sabe o que Jesus disse a Pedro? Quando Pietro gli ha chiesto: Quando Pedro lhe perguntou: Signore, Senhor, quante volte devo perdonare? quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 volte? 7 vezes? Che già era già un massimo. Que já era tanto, era o máximo. Gesù usa una iperboli, E Jesus usa uma hipérbole, una figura di uma linguaggio, figura de linguagem, e gli dice così: ele diz assim: non 7 volte, não 7 vezes, ma 70 per 7. mas 70 vezes 7. Per dire Para dizer, non 7 volte, não 7 vezes, ma quante volte c'è bisogno. mas quantas vezes forem necessárias. Perché ogni volta che tu hai bisogno di perdono, E cada vez que você tem necessidade de um perdão, Dio ti perdona. Deus se perdoa. Dio insiste con te. Deus insiste com você. Quando io guardo Quando eu Gesù, olho para Jesus, Gesù mi fa capire Jesus me faz entender che il Dio nascosto in quello falegname que o Deus escondido naquele carpinteiro era un Dio di misericordia e di é um grazia. Deus de misericórdia e graça. Mettiti in piedi nella Coloque-se presenza em di pé, Gesù. irmãos.